Bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast de cristão para cristão. Ótima noite, um ótimo dia, para o horário, né, que você estiver assistindo esse podcast. Já quero te desejar boas-vindas, isso mesmo. Mais um programa aqui, super edificante, um alinhamento incrível do Senhor. Realmente parece que o Senhor está formando homens e mulheres realmente excelentes, porque de verdade, cada podcast que está acontecendo parece que vai se conectando, né? Você que ainda não acompanhou, já vai lá no perfil, né? Do podcast aí de Cristão para Cristão, que lá vai ter todos os podcasts, beleza? Desde já peço a vocês que compartilhem, comentem, dá essa força ao podcast aí, beleza? Não é sobre Cristo, é sim sobre Cristo, fechou? Nos nossos estúdios 07 Produções está aqui o mestre Alas Anthony, fechou? Bebeto, aqui o brabo do momento, ele falou que ele é o brabo do momento, você acredita? Amém, fechou? Amém. Falar também agora, né, dos patrocinadores, Estúdio 07 Produções, proporcionando esse ambiente aqui super confortável, super climatizado. Hoje não está muito bem para mim, né, que estou um pouquinho com o nariz inflamado, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E para você que não conhece, vai conhecer agora, BT Multimarcas, com as melhores roupas, melhores calçados, meu filho, e bermuda, isso mesmo. E agora, chegando o que, BT? Look jeans? Tem que respeitar, meu filho. O homem tá bravo, esqueça. Vai se mudar de canto, né? No próximo podcast eu já deixo tudo direitinho pra vocês. Sem spoiler, deixa pra próxima, né? Mas agora, nesse podcast que vai estar saindo, está aqui logo em frente ali um tatazão, tá certo? Pra você que não conhece, já tem o site já? Entendeu? Mas já trabalhando, né? Fechou. Mas vai acompanhando aí as demais programações. Enfim, quero te desejar, né, mais boas-vindas, pois aqui realmente é uma mulher do Senhor, uma mulher empoderada. Eu acredito que o Senhor olhou para Sara lá da Bíblia e disse: eu vou fazer uma mulher como ela, eu vou trazer uma mulher forte, uma mulher imponente, nossa amiga e irmã Dayana Cortez. Passando a bola pra Tudo você, isso. pra dar boas noites aí pro pessoal. Tudo isso mesmo. Tudo isso mesmo e um pouco mais, porque ainda não veio. Mas na próxima vai vir. Obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês. É um Amém. prazer ter sido convidada. É uma honra. E sempre que me pedem para falar sobre saúde, que é o nosso tema de hoje, eu fico muito agradecida. Meu coração lateja quando eu falo de saúde. Então hoje vai ser mais uma oportunidade que eu tenho certeza que será muito edificante. Amém. E várias pessoas poderão compreender um pouco mais sobre a saúde. Amém, glória a Deus. E realmente, né, o que ela falou aí, ela já adiantou pra vocês nosso tema, né? É exatamente isso. Educando nossa saúde. Rapaz, eu vou tirar isso aqui. Ela tá sem, eu vou dar uma improvisada, eu vou tirar isso aqui também. Tu tá certo, meu produtor? Tá certo? Você é o cara. Tá certo. Eu não me dá dando. Pode botar em cima mesmo. Nossa, É amigo. isso aí. Show de bola. Baixinho. Rapaz, é mesmo. E rapaz, tô até mais leve. Tô até mais leve sem esse negócio, né? Melhor mesmo. É um peso na cabeça, só ficar assim. Mas amém. E é exatamente isso que a gente vai retratar um pouco, né? Nosso tema é a questão da saúde, né? O que acontece sobre a saúde. Eu acredito que o que você acha sobre a saúde, né? No caso que você é formada, qual o tipo de saúde, né? Que eu acho que o pessoal também precisa saber o tipo de informação que você tem em relação à saúde. Vixe, É direcionado, muita coisa. né? Não, Vamos. desculpa. Então, no caso, você não é só porque pra mim era só pra nutricionista, essas coisas, não. Você não é formado só em nutricionista, não. Eu trabalho com saúde integral. Sim. Então, eu trabalho com corpo, Uhum. mente Uhum. e o espírito. Nossa, mano. Eu que top. trabalho com o ser humano como um todo. Sim. Então, o corpo, eu trabalho a nutrição. E aí, eu também trabalho a mente e o espírito. Nossa, Dayana, amém. Glória a Deus. Porque minha mãe, né, tem uma amizade com você e tudo mais, e ela falou sobre a questão da saúde do corpo,
Era nutricionista que você era. Mas eu não sabia que você ainda tinha mais esse currículo. Da alma e do espírito. Porque isso são coisas que eu analiso clinicamente, mas eu não falo sobre. E aí, quando eu vou usar como ferramenta, eu uso isso dentro de uma dieta, Sim, tá? sim, Mas sim. quando eu olho pra você, eu estou lhe analisando clinicamente. Sim. E eu já estou percebendo no seu corpo sinais clínicos, tanto da sua mente como do seu espírito. Nossa, mas isso sim, a base de um estudo, a base Sim. de uma busca, você entendendo. Sim. Tiago Brunel, eu acompanho muito ele, né? E ele é formado, ele é especialista em pessoas. E exatamente isso, mais ou menos, João. Tem um pouco a ver, mas não, ele é mais comportamental, né? Ele é mais comportamental. A minha ideia é o corpo. Aí eu analiso o seu corpo, e no seu corpo eu percebo sinais. Por exemplo, se eu olhando pra você agora, eu percebo sinais de alergia bem ativa, que não é gripe, é crise alérgica, é diferente. Eu percebo em você os seus olhos mais fundos, uma olheira, que é sinal de alergia, não é de pouco sono, mas de uma crise alérgica. Então, sem você perceber. Quando eu olho pra você, eu percebo que você está muito reativo. Aí eu falei do corpo, né? Você tá muito reativo, eu já começo a falar das suas emoções. Você está tentando se controlar, mas em alguns momentos você explode. E aí essa reatividade é por um estresse que está sendo contido por um tempo seguido e você não está mais conseguindo conduzir bem isso. Nossa, somente pela sua alergia. Que lindo. A alergia é a ponta do iceberg. A reatividade do corpo vai demonstrar no seu corpo esses sinais clínicos, entende? Mas quando eu olho pra você, eu lhe analiso espiritualmente e mentalmente. E aí, quando eu passo a dieta, eu vou passar em cima das alergias, né? Então, eu vou falar apenas das alergias. Porque se eu for tratar isso com o paciente, ele não vai entender o porquê que eu tô tratando tudo isso. Mas eu olho pra pessoa e eu observo a pessoa de forma integral. Não somente em dietas, mas com palestras, a parte de educação, que hoje eu não trabalho mais com consultório. Por enquanto, não estou mais trabalhando. Hoje eu estou trabalhando na área social. E aí, eu faço a mesma coisa, porque também é saúde. Eu estou trabalhando aplicado a assistência social, mas também é saúde. E aí, já é uma formatação mental. Quando eu olho pra você, automaticamente eu te analiso como um todo. Mano, mas tipo assim... Tipo, você entende também que isso é um dom, né, Daiane? Tipo, você realmente tem que ter uma busca. Assim, eu gosto muito da Bíblia, né? Depois que eu conheci o Senhor, eu gosto muito da Bíblia. Mas tudo isso que você aprendeu realmente veio através de uma busca, de fato. Isso você não aprendeu do nada, assim. Mas você não acha que você, tipo, tá perdendo a oportunidade de tocar pessoas? Isso é muito lindo. Isso é muito lindo, porque, por exemplo, a gente, né, cristão, a gente sim tem o dom do Espírito Santo, né? Eu já tive algumas vezes, a minha namorada dizendo que você não é psicólogo. Por algumas flechas que a gente sente que o Espírito Santo soa, né? Imagina você estudando pra isso. Quantas pessoas... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Que essa sua profissão é muito linda. Amém, glória a Deus. Porque, como eu te falei, eu achava que realmente era só a saúde, só o corpo. Entende? Realmente ela já abrange muito mais. Não é isso? Amém, glória a Deus. Então, vocês que acham que a área da saúde é só alguém estar lá cuidando não sei, do corpo, de algo. Que fique claro que assim, esse é o meu braço de estudo. Sim. Entende? Mas tem pessoas que trabalham somente a dieta como um objetivo fim. Aquele papel, esse é o meu braço de estudo, entende? Tipo, então você cada vez mais foi buscando conhecimento para ir agregando Eu me especializei nisso. E tem pessoas que não, só é aquele ponto. Só entendo isso aqui. Vai se especializar em nutrição esportiva, por exemplo. Sim. Ou vai se especializar em outras áreas. Eu me especializei em saúde integral. Então, quando eu olho para o ser humano, eu enxergo ele de forma integral. Quando você iniciou, né, todo esse seu estudo, você já era evangélica, não? Já. Sim, você já... Amém, porque, tipo, me refletiu ali de Paulo, né? Eu falo para um não convertido. Muitas pessoas se cobram, eu vejo que muitas pessoas se cobram por ela, não, eu tô perdendo tempo agora no estudo, tô deixando Cristo de lado. Eu acredito que não, Diana. Eu acredito que não, porque tudo é com ordem e decência.
Então, assim, quando você sabe controlar, você se torna uma mulher como você e agora você vai ajudar outras pessoas. Você percebe muitas coisas nas pessoas durante essa caminhada. Demais. Durante essa caminhada, isso ajudou você a falar alguma história, alguma coisa pra edificar as pessoas, sabe? Demais. Mas com o tempo, a maturidade, você vai aprendendo a não ser tão evasivo. Entende? Assim, não ir aonde não me cabe. Então, eu posso perceber coisas em você, eu posso perceber coisas em Bebeto e ficar na minha. Se em algum momento eu tiver a liberdade de chegar pra você, eu vou dizer. Ah, pois eu quero. Ah, pois eu quero ir lá na igreja. Mas- Cristian, vem cá. Olha, vamos aqui, é bom demais. E aí É as muito pessoas. bom, mano. Geralmente, quando eu falo, quando eu chego em algum momento que eu percebo que a pessoa tá querendo, ou tá desejando ouvir, ou tá precisando ouvir, e aí ela me diz: vem aqui, eu queria um conselho, eu queria ouvir. Aí eu, é isso, e a pessoa, tipo assim, como você sabe? É por eu tava com medo. Ela tava falando, sabe? Eu tô ligado. Ela tava falando e eu tava, meu Deus, e agora? Eu que ela vai revelar, que é a noite de revelação disso. Amém. Geralmente acontece isso. Amém. Tipo, como você sabe? É. Alguém soprou. Tinha paciente que dizia: tem alguma coisa embaixo da mesa. Daí, Porque você meu acaba Deus. descobrindo coisas na vida da pessoa que só ela sabe. Ou até Mas mesmo nem ela sabia. nem né? ela sabe, porque tem muita coisa que é inconsciente. Mas existe sim, como você disse, inspiração do espírito, mas também é ciência. É ciência. Amém, é muito bom, muito lindo. Eu não sabia, eu tô impressionado, porque realmente eu não sabia. Eu acreditava que, tipo, sim, eu fiz pergunta, no roteiro, né? Eu fiz pergunta que sim, tava baseado. Você cuidar do seu corpo, você cuidar também da sua mente. Né? Sua mente, assim como a Sueli que teve aqui uma semana atrás, né? 2 na verdade, ela disse que em questão do salão do cabelos e tudo mais, isso influenciava muito na autoestima da pessoa, na saúde também. Né? Então, assim, assim como a sua área de nutrição, eu acreditava que sim, mas eu não imaginava que você tenha se especializado tanto. Entende? E realmente é muito bom, é muito bom. Muito É bom. porque o que você me conhece hoje, da parte que você me conhece, não é a área profissional, né? Sim, realmente só a questão da igreja. E é isso que eu queria saber agora um pouco, né? Eu já entendi a sua profissão e sobre o cristianismo, né? Como foi esse encontro com Jesus? Onde foi também? Eu nasci em lá evangélico. Então, Sim. eu já nasci na igreja, digamos assim. A minha avó era e minha avó me levava. Minha mãe também era, mas foi bem mais por influência da minha avó. Então, eu já nasci na igreja. Não tive No assim, caso, aquele momento de dizer, eu me converti tal dia. Não tive. Eu já fui crescendo e à medida que eu fui crescendo, eu fui tendo revelações do espírito, intimidade e compreendendo coisas que eu precisava melhorar e amadurecer e crescer e desenvolver, mas eu não tive um momento de conversão, digamos assim. Foi algo que até hoje acontece, mas eu não tive um momento, um dia, entende? Porque eu já nasci ali. Sim, então você já frequentava, no caso na igreja, na sua antiga igreja, não? Antes, nasci em uma igreja fundamentalista. Uhum. Nasci na Batista Regular. Sim. Nasci, que eu digo, cristã, né? Como cristã, eu nasci na Batista Regular. Aí da Batista Regular eu fui pra Batista Nacional e agora Lagoinha. Eu acredito, amém. Eu acredito, e glória a Deus por isso, porque mas você nunca, mas você já se desviou em algum período da sua vida, não? Realmente você sempre esteve ali. Amém, porque realmente eu acredito que, como eu disse a Madison semana passada, né? Essa atitude que a gente toma quando a gente é novo é muito melhor, porque sem o Espírito Santo é impossível você prestar atenção. Eu essa semana prestei atenção em muita coisa que se eu tivesse assistido o Senhor muito antes, eu estaria fazendo agora com excelência. Mas não, a gente vai adiando, e infelizmente acontece o que acontece. A gente só se frustra, infelizmente. E graças a Deus você não conheceu essa parte da frustração, né? Em alguns aspectos, não no sentido de mundo, sabe? Sim. No sentido mundano, não. Em alguns aspectos dentro da própria igreja. Porque Sim. não é por estar dentro da igreja que me isenta de errar. Então, dentro da própria igreja, eu tive períodos de não ouvir bem a voz de Deus.
Mas estando, caminhando ali, tudo direitinho, no comportamento, fazendo tudo como era para ser. Mas dentro da igreja mesmo, teve períodos de eu não conseguir ouvir, ter a sensibilidade que eu tenho hoje. Entende? Mesmo dentro da igreja. Mas eu tive períodos, assim, de tanto a fazer, de tanta atividade, que o alimento e a edificação foi ficando para segundo plano. Sim, no caso, porque todo mundo tem esse período, né? Que o senhor não para de falar, mas tipo, como um professor, né? Dê a prova e tudo mais, dê a teoria e tal, agora você está na prova, você vai aprender e tal, para ver como é que você age. Né? Então, tipo, você teve esse momento, mas não foi porque Deus se calou, mas sim porque você colocou outras coisas como prioridade, é isso? Isso. O meu ritmo de trabalho era muito, muito puxado. O que vocês conhecem hoje de mim é outra Diana. Sim. Quando você assim, eu não tenho noção que era assim, que você tinha. É porque hoje eu não desenvolvo mais essa área. Isso tudo que eu tô lhe falando, a gente tá conversando aqui, mas há 4 anos eu parei de trabalhar nesse nível de clínica, né, de ambulatório. Eu parei na pandemia 3 anos e eu voltei agora na área social. Mas antes eu tinha um nível de trabalho, não sei nem dizer, sobre-humano, assim. Além do que quem me conhecia dizia, como é que você suporta? Eu gostava, eu amo a saúde e eu acabei colocando isso, de certa forma foi como um escape para uma fase de crise que eu tava passando. Então, trabalhava mais para pensar pouco, enquanto isso eu também deixava Deus em segundo plano. Mesmo estando dentro da igreja, entenda. Líder, ministérios, desenvolvendo tudo. Fazendo tudo como era para ser feito. Todo mundo entendendo como bênção. Mas em algum momento eu percebi que eu não tinha mais a sensibilidade ao Espírito. Entende? Como eu tinha há um período atrás. Mas foi um Dessa período fase. muito tempo ou foi curto ali, tipo, pouco tempo você conseguiu perceber isso? Que eu precisava mudar, Que sim, voltar à sensibilidade. eu percebi em cerca de 6 meses iniciais da pandemia. Sim, foi recente. Foi na pandemia. Sim, Foi na amém. pandemia. Eu parei na pandemia. Por causa da pandemia, por uma ordem do Senhor, mas não era o que eu queria. Eu parei de trabalhar devido à pandemia. E aí eu parei achando que ia ser 45 dias. Sim, Mas para a empresa, para a clínica, para a ambulatório, todos os trabalhos, tudo que eu desenvolvia, parei tudo. E eu desenvolvi em várias áreas ao mesmo tempo. Por uma obediência. Porque eu tinha que parar para conseguir me reestruturar emocionalmente e ouvir novamente a voz de Deus. Essa sensibilidade que no dia a dia a gente vai perdendo. amém, é verdade. Tipo assim, o que eu mais temo, sabe? Como o Sueli falou hoje no culto, uma das orações também que eu faço é para que o Senhor não deixe, tipo, não se cale, né? Porque é muito difícil, Diana. É essa dependência que a gente tem que ter do início, né? Do primeiro amor, como Isso. falam. É essa dependência porque realmente não tem como, a gente é inútil demais, mano. Sem a direção de Cristo, eu fico, meu Deus, pra onde eu vou ir? Claro, né? Ele vai dando discernimento e tudo mais, e vai dando maturidade. E graças a Deus que seu início foi assim. Você não teve a oportunidade. Tá, teve suas falhas como ser humano, todo mundo tem. Mas nessa parte de conhecer o mundo adentro. Nessa parte de enfiar o pé na jaca e dizer, caramba, como eu errei. E não, hoje, para a glória do Senhor, você é uma mulher formada, mas uma mulher com experiências que o Senhor permitiu você passar. Não que você estava ali na mão de Satanás e ele botando você para lado e pro outro, como todo mundo, entre aspas, faixa. Amém, glória a Deus, realmente é um início lindo. Eu acredito que edificou muitas pessoas que pensam nisso aí, que teve o mesmo início que você e hoje não. Será que vale a pena? O que é que você diz para essas pessoas? Oxi! Muito mais do que eu poderia imaginar. Muito mais, vale muito a pena de verdade. Hoje, o que para as pessoas é atrativo, para mim eu tenho medo, eu tenho repulsa. Por eu não ter sido acostumada, eu digo muito assim, uma criança que foi criada como eu fui, ela não tem vontade de ir para uma festa porque ela tem medo, eu tenho medo. Quando eu vejo muita gente, eu imagino logo faca, tiro. Então nem me atrai. Eu tenho é medo, eu tenho repulsa. Aquele tipo de divertimento ali pra mim não existe. Mas porque eu sei que eu não desenvolvi isso em mim, né? Não estimulei, não instiguei. E não somente por minha família, porque todos cresceram, nasceram no evangelho, mas também se desviaram. Não somente pelo berço, mas a perseverança, a continuidade foi minha, Amém. né? Sim.
Amém. E hoje, no caso, você congregava na Batista, né? Como você falou, por glória do Senhor, foi isso que você focou. E depois da Batista, você curou em outra igreja ou realmente foi logo para Lagoinha? Depois da Batista Nacional foi pandemia. Eu saí da Batista Nacional na pandemia, então não estava tendo igreja, nada de congregação, né? Então não teve como. Eu cheguei na Lagoinha já no próximo ao fim da pandemia, então eu não estava congregando, estava em casa. Sim. Foi meu período sabático. Eu, o Espírito Santo, sem influências. Eu passei períodos assim que nem YouTube, nem Insta, nada. Eu queria nenhum tipo de influência, de pastor, de ninguém. Que eu disse que era voltar ao meu ponto zero. Voltar ao meu marco zero. Então, assim, era eu e o Espírito naquele período me direcionando. Eu não queria influência de nada, nem de ninguém em volta me dizendo por onde ir, para realmente me reencontrar nele. Aí, no caso, você encontrou a Lagoinha. Depois A de Lagoinha ser- já foi final da pandemia, depois de mais de 2 anos sem congregar. Período da pandemia inteiro. E lá na Lagoinha, qual o ministério que você exerce, você é líder, como é? Conta um pouquinho pra gente aí. Eu sou o que o pastor mandar. Amém. Eu só vai, só vai. Eu sou o que o pastor mandar. Amém. Do que eu desenvolvo hoje, nada do que eu fazia antes. Nada do que era. Sim, o cure. É a única parte que era, devido à minha área profissional, o cure era o que se aproximava mais. Que foi o último ministério, já que eu comecei agora, há pouquinho tempo. Mas todos os outros foi o que o pastor mandou mesmo, não foi nada o que eu pedi ou o que eu fui atrás. Sim. Diana, tô precisando disso, e Diana vai e pronto. Assim, No caso, você. Aí, qual é esses ministérios específicos, né? Qual é esse ministério? vamos lá. Evangelismo. Sim, Hoje eu- nós desenvolvemos evangelismo, tem sido bênção. Temos vivido tempo sobrenatural a cada ação. Incrível, de verdade, estar fora das quatro paredes. E a forma como acontece o evangelismo na Lagoinha é tremendo. Só estando para saber o que acontece. E aí tem o Ministério Plug, que é a integração sim, da sim. igreja. Dentro do Ministério Plug tem os 3 braços. Tem a 100ª ovelha, que é um ministério de resgate das pessoas que estão afastadas. Tivemos uma ação também semana passada que foi incrível. Até hoje temos colhido frutos. Temos o Cure, que é a assistência emocional. Dentro do Plug tem o Cure, que é essa parte de ministério que é para dar assistência às pessoas que estão com doenças psicossomáticas, ansiedades, depressões. E tem sido bênção cada momento que nós temos também. Bebeto tá aí para provar e comprovar, não, Bebeto? É sobrenatural. Amém. Aí vai ter, né, agora esse sábado. Esse sábado é muito bom. Amém. E aí, além do Plug, estou no Ministério de Louvor, porque é louvor na Lagoinha, é englobado. Louvor e artes. É um ministério só. Então, eu desenvolvo artes dentro do Ministério Louvor. E dentro da artes, a gente desenvolve dança, Sim, o isso que eu ia perguntar, teatro, né? aí os recitais. A gente desenvolveu o Natal do ano passado, musical de Páscoa, estamos trabalhando agora, musical de Natal. Amém. Rapaz, só que eu vi aqui, eu contei aqui na minha cabecinha, foi uns 8. E fora diaconia, as ministrações que eu prego. E eu acho que é isso. Aí, tipo, tudo Sim, isso. GC, né? GC. Você perguntou. Já Aí cansou, Cris? eu falei. isso eu Sem falei- contar no que o pastor, que de vez do nada ele acorda, né? Não tem um trabalho pra você hoje. Fora tudo isso aí, ele sempre ainda encontra mais alguma coisa. Retiro já tá aí à porta e ele já tá me Ele pedindo já tá orçamento pra de tudo, de despesa. Amém. E eu falei, o cara correu, ela perguntou isso tudinho, eu digo, ainda tem mais, ainda tem mais, amém. E sobre isso, na sua vida particular, e foi isso que te ajudou até, tipo, essa maturidade, porque não é pouca coisa. Você tem que ter muita maturidade na cabeça para ter tanta responsabilidade. Na sua vida particular, você acha que você desenvolveu isso para os seus ministérios, que exerce hoje? Eu desenvolvia isso pra minha área profissional.
isso que eu tô fazendo hoje, 1000 coisas ao mesmo tempo, Sim. eu fazia na área profissional. Então, pra mim era normal, era comum. E aí eu desenvolvia ministérios, mas não como eu faço hoje. Eu tinha 1 ou 2 ministérios, sempre era uma proporção grande. Um ministério, por exemplo, tinha 30 meninas de dança, e ministério de jovens a gente já estava com 80 pessoas, 80 jovens, quando eu estava na liderança dos jovens. Mas era focado só ali, no ministério de jovens e de dança, não diversificado como estou hoje, entende? Amém. Diversificado sempre foi na área profissional. Na área profissional eu estava de manhã dando palestra, de tarde atendendo, de noite. É parte do meu caráter. Eu tenho uma velocidade de ação e eu só mudei o gancho. Em vez de aplicar isso profissionalmente, que era o que eu fazia, que era o meu foco, eu aplico hoje para o ministério. Amém. Eu continuo agindo profissionalmente, mas não mais como antes. Toda essa minha hiperatividade hoje é voltada para o ministério. Amém. E eu acredito que isso edificou muito as pessoas que se inspiram, com certeza. Sempre tem alguém que se inspira, né? E sobre, nesses momentos desses ministérios, sobre antes, sobre depois, você encontrou alguma pessoa que precisou de tudo isso que você passou para você dar orientação, de algo do tipo? De tipo, uma mulher que estava passando por uma dificuldade, por estar sobrecarregada? Todo dia. E Daiane? Todo dia. Por incrível que pareça. É difícil um dia que não apareça. Uma pessoa que chegue e tô passando por isso, vamos conversar, tem dia que é mais de uma. É bem natural. E aí, assim, eu creio muito que é o Espírito que direciona, porque nem todo mundo está disposto a ouvir e ter aquele coração ensinável, mas é bem natural. Todos os dias tem alguém, ou no ministério, ou na igreja, ou em ambientes externos, que chega e tô passando por isso, me ajude, por onde ir, você já caminhou. Mas o que as pessoas veem hoje de resultado, que é o que elas querem que eu diga a elas, como fazer o que eu faço, como fluir como eu fluo, quando eu digo a elas o caminho que eu percorri, aí elas dizem, tipo assim, não dá pra mim, eu ainda tenho que pensar mais um pouquinho, eu ainda tenho, porque foi muita renúncia. Eu entreguei muita coisa pra chegar onde eu estou hoje. E aí elas querem vir me saber a receita do bolo. Mas quando eu falo do processo, geralmente vou ver se Deus confirma, se é isso mesmo. Mas quase sempre são mulheres sobrecarregadas, mulheres com empoderamento errado, que o mundo ensina, que não é como a palavra, não é a luz da Bíblia. E à medida que eu tento esclarecer isso para elas, poucas conseguem aceitar, bem poucas mesmo, conseguem aceitar. Amém, glória a Deus. Por exemplo, você tá aqui, você conhece muito sobre a saúde, tanto do interior quanto um pouco do exterior, né? Você orienta elas. No caso, o que falta para essas pessoas destravarem é o quê? É a atitude. É necessário muita humildade. Como assim? É humildade. Para você se perceber com coragem, com verdade e mudar no que você precisa, é necessário um coração muito humilde. Eu posso lhe dizer, você agora, eu estou enxergando isso e isso. Você precisa fazer isso e isso, mudar nisso e nisso. Eu percebi uma coisa, o outro mudar é outra. Até aí, do outro dizer realmente é isso, e então eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou viver o processo, eu vou abrir mão das coisas que eu sei que eu preciso abrir. As pessoas sempre resistem muito. Muitas até chegar assim, ao fim do poço, da depressão, do estresse, da sobrecarga, até dizer... Vem aqui, aquela conversa que a gente teve naquele dia, era realmente isso, mas eu não queria aceitar. Isso é coisas que eu vivo há anos e se repete. Amém. Tipo, no caso eu entendo que ela se tranca. Porque é a carne. A gente pensa na carne como a festa, a bebida, mas a doença também muitas vezes é carne. Você está sobrecarregado e às vezes seu estômago está respondendo com gastrite. A sua ansiedade é aumentada porque você quer controlar o mundo. Uma mãe de família tem muito isso. E não tá no mundo. E não tá fazendo coisas que aparentemente são mundanas. Mas tá tentando abarcar o mundo, entende? Tá tentando controlar o mundo. E o ácido aumentando no estômago, produzindo gastrite.
Uma pessoa que não consegue mais deitar porque o refluxo é horrível. Sofre diariamente com falta de ar. Uma pessoa que tem crise de refluxo parece que vai morrer. E isso é somente a crise de ansiedade. E até você fazer essa pessoa entender que esse processo é mental e espiritual e não é o medicamento que ela toma que vai resolver, ela precisa de muita humildade para aceitar o processo de mudança de mente, entende? É muito mais fácil ela ir para um médico e o médico dizer, esse remédio aqui. Ela toma o remédio e naquele momento passa. Só que não... Depois volta de novo e cada vez mais pior. Amém. Então eu entendo que muitas das vezes a gente precisa só aceitar. Isso. Aceitar Está e fazer o que tem que ser feito. Eu vejo muito sobre a questão do bom samaritano, né? O bom samaritano vem e ele ajuda, né? O que está no chão, né? Muitas pessoas passou e não ajudou aquele rapaz, o cara veio e tal, o bom samaritano veio e estendeu a mão. Você, digamos que está no lugar do bom samaritano estendendo a mão. Só que eu acredito que muitas das vezes a gente, particularmente, a gente não, próprio não se ajuda exatamente por isso, por não esticar a mão e pegar a sua mão, entende? Por você mostrar esse caminho, mostrar o caminho da saúde, porque isso também vai na saúde, você falou também. Então, assim, muitos dos erros de cada um de nós é não fazer só o que tem que ser feito. Isso mesmo. E a gente reconhecer isso. E reconhecer, né? É onde está o X da questão, porque a gente tende sempre a buscar justificativas. Não, eu não faço por causa não faço por causa do filho, não faço por causa do marido, não faço por causa do trabalho. É isso que eu digo que é necessário o coração humilde, porque quando você tem humildade, você se enxerga com verdade e honestidade. Aí você diz, não, é porque eu tô falhando mesmo. É porque eu tô sendo fraca. É porque eu preciso mudar essa área da minha vida. E o cristão, principalmente, ele é muito emoldurado, ele é muito forte, ele é muito perfeito, ele é muito exemplo, né? Ele tem que ser um reflexo. E é muito difícil o cristão se perceber quanto uma pessoa que necessita viver o processo. Parece que quem precisa do processo é aquele que está lá fora, que precisa ir para a igreja levantar a mão. Mas o processo é diário e a gente não pode abrir mão dele. Todos nós estamos participando, vivendo, necessitando desse processo, mas é necessário um coração humilde para perceber isso. Nossa, aleluia. Eu acredito que... mas aí, no caso, realmente não vai de cada um de nós, realmente vai do Consolador, quem convence realmente, né? Quando damos, né, a liberdade... Ele está aqui, ele está ali, ele está em quem está assistindo agora. Ele quer convencer, ele quer que tenhamos uma vida. Jesus veio para que tenhamos uma vida em abundância. Não é uma vida escrava de doença, não é uma vida limitada, não é uma vida que quer fazer, mas não consegue porque o corpo não responde. Quando as pessoas me dizem assim, como você tem força para fazer o que você faz? Porque eu tenho um foco muito claro na minha mente. É o Espírito em mim movendo e eu tenho que ter um corpo que dê vazão ao poder do Espírito. O poder do Espírito é ilimitado. Mas se eu tenho uma saúde debilitada, se eu tenho um corpo fraco, que vazão? Que vazão eu tô dando? Eu não tô dando liberdade. É como uma represa que tem muita água dentro e eu tô fechando com porta. Entende? Então, quando eu falo que a gente precisa dar essa liberdade ao Espírito, é para que a gente faça o que tem que ser feito. A gente busque a medida que ele quer entregar. E aí a gente encontra sempre níveis maiores. Seja físico, emocional, espiritualmente falando. A gente sempre vai a níveis mais profundos. Ele move em nós, mas a gente tem que dar o espaço. Amém. Eu vejo muitas pessoas que elas não têm a força que uma mulher como você teria, né? Que tá numa situação difícil, e ter essa coragem de sair. Você entende que ela precisa de uma chave ou não? Ou realmente só um tempo para ela entender e dizer, não, realmente eu preciso sair daqui, eu vou sair. Ou não, ou você entende que realmente é só um tempo que vai levar para ela compreender que ela tem que tomar essa atitude. Ter humildade. Humildade. É só isso. Tem pessoas que vivem isso estando na igreja há um mês. Tem pessoas que vivem isso estando na igreja há 10 anos. Entende? Nossa. Então não é o tempo. Não é o tempo, né? Não é o tempo. Tem pessoas que, na verdade, quanto mais tempo na igreja, mais no buraco elas entram. Sabe? E é tão fácil a gente se comportar como crente
É tão fácil você botar uma roupa de crente, você falar como crente, você agir como crente, que você consegue driblar fácil. Todo mundo acha que você é o crente Do e tá crente. tudo bem, que você tá feliz. Mas no íntimo, você sabe o conflito que você vive com você mesmo. A ansiedade, a falta de aceitação, a depressão, a angústia. E isso tudo visualmente a gente percebe no corpo da pessoa. Para quem tem um olhar clínico. Visualmente você percebe onde incha, onde tá latejando, onde tá afetando e muitas vezes a pessoa não tem a consciência e não quer ter. Quando você chega e diz, isso aqui tá errado, não tá não, é porque você não sabe da minha história. Não, mas é porque minha mãe, não, mas é porque o meu passado, são pessoas que são vítimas. E o vítima, e essa pessoa que é vítima, ela sempre tá presa ainda ao próprio orgulho. No final de tudo vai ser sempre a humildade. Pra Amém. você ser curado. Amém. Eu, tipo assim, eu vejo que muitos dos meus erros era exatamente por isso, porque eu não tinha quem me orientasse. Entende? Sim. Então, eu não tenho olhar clínico, mas eu entendo a maldade, né, das pessoas. Isso. E eu vejo que tem pessoas, por exemplo, lá no meu setor de trabalho, que eu posso conversar. Por exemplo, eu falo pra isso a Carol. Carol, é o seguinte, eu tenho essa pessoa pra me conversar sobre isso. Eu tenho essa outra pessoa pra conversar sobre esse tipo de assunto. E essa pessoa pra quê? Por exemplo, sobre o financeiro. Com medo de investir ou de algo do tipo, eu vou pra tal fulano. Tô precisando aqui. O emocional. Vou pra aqui. E aí, como é que eu... E eles me direcionam. E é exatamente isso que você falou. O que faz eu mudar, Diana, é minha humildade, entender que o erro parte de mim, muitas das vezes. Não é da outra pessoa. Então, sim, de mim. Isso. É um coração ensinável. É um coração ensinável. Isso com o tempo, com a maturidade, hoje eu consigo perceber com muito mais clareza. Sim. Então, eu antes, por perceber e por querer ver todo mundo bem, por ter essa visão, eu queria ir pra todo mundo. Sim, Você tá fazendo isso e bora, e não é assim, vamos. Hoje não. Hoje eu consigo identificar o coração ensinável e eu foco nesses. Aí eu sou intencional. Eu sou assertiva. Você nem imagina, mas eu tô diariamente soltando alguma e tô investindo. Porque eu percebi o seu coração ensinável. E tem outras que eu tô vendo que vai cair buraco abaixo e infelizmente eu não tenho o que fazer. Porque a pessoa não tá disponível. Se você tenta ajudar, às vezes você piora. Piora, né? Até a com uma pessoa não palavra, né? Porque a gente, ser humano, muitas das vezes a gente não sabe nem como chegar na pessoa. Claro, você tem uma experiência. Mas eu acho que muitas das vezes a gente é falho por isso. Né? Provérbios, pelo amor de Deus, meu amigo Bebeto que fala. Sobre falar, sobre isso. Né? Ele passou uma situação bem constrangedora. Por quê? Porque tava falando demais. Então, assim, é exatamente isso, né? É sobre a questão de falar demais e etc. O que acontece? Nesse período, você conhecia alguém de coração ensinável? Você viu a mudança dela, tipo, do dia pra noite? Muitas pessoas? Nossa, muitos. Muitos e do dia pra noite, de verdade. Mas ela De verdade. Ela muda, ela vira chave. Sim. Às vezes é uma conversa. E eu vou ler exatamente no que ela precisa. Vira chave. Vira, no outro dia a pessoa... Às vezes é uma crença que você tem sobre si. E por eu perceber e o outro não tá percebendo, eu vou lá e você é isso aqui. E você tá falhando nisso. Bora, é só mudar. É fácil, é rápido. Quando você tem um coração ensinável, é tudo tão simples. Sim, por exemplo, eu errava em deixar esse celular aqui, sabe? Particularmente falando. Eu errava em deixar esse celular aqui. Diana, hoje eu não deixo mais esse celular aqui, porque eu sei que se aqui eu deixar aqui de novo, eu vou me frustrar. Então eu coloco ele pra cá e guardo ele aqui, porque eu sei que aqui é o canto mais seguro dele ficar. Pronto. E você não vê complicação. Mas por que tem pessoas que sabem que se deixar o celular aqui vai se frustrar e ainda voltam para o mesmo lugar? Porque realmente falta essa virada na cabeça. É a virada. E tudo isso é o orgulho que faz. É o orgulho que faz. Porque quando você deixa o celular lá e você volta pra se frustrar porque o celular tava lá, aí você continua sendo a vítima, coitada. Que ninguém gosta de mim. Que tudo de ruim me acontece. E eu faço tanto pelos outros e ninguém olha pra mim. Só tem invejosos. E eu dou tanto, mas eu não recebo em troca. E as pessoas nunca me valorizam. E estão querendo o tempo todo me derrubar. Tudo isso é orgulho que faz. Você
Tenta se ver de uma posição que você não se enxerga como Aham. o servo do outro, entende? O que lava o pé. Você não consegue se perceber. E tudo isso é doença que você traz para sua alma. Nossa. Cada pessoa em um sistema, cada pessoa em um órgão, cada pessoa de uma forma diferente. Mas tudo isso, seu corpo vai responder de alguma forma. Amém, 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 amém. Eu entendo que hoje muitos dos nossos erros não partem nem das nossas atitudes, mas sim diante da alma, do orgulho. A e atitude é a tudo. última parte. É a última parte. A atitude é a última parte. O comportamento é a última parte. E eu acho. Amém. E a gente erra muito nisso, porque a gente tenta mudar o comportamento e não a natureza, né, humana. O nosso orgulho, a nossa carne, a gente muda o comportamento fácil, mesmo que depois volte de novo, porque se a carne não foi morta, você vai voltar àquele mesmo comportamento errado. Mas é mais fácil. É mais fácil mudar o comportamento do que viver o processo de mudança pessoal. É mais árduo, né? Entende? Então, as pessoas vão mudar o comportamento e no outro dia dizer: ai, agora eu tô tão diferente, graças a Deus. Eu acordei e eu tô indo agora fazendo treino, mudando minha alimentação. Eu não comi mais pão hoje. E eu sei que aquele processo vai de um dia para outro, 2, 3, 4, 5, uma semana. Porque isso precisa ser interno. Isso precisa ter uma provocação interna, precisa ter uma visão de quem você é e do que você deseja ser para que aquela mudança aconteça, entende? Você precisa perceber um propósito naquela mudança e não mudar porque eu quero mudar o peso, não mudar porque eu quero mudar a minha aparência. É fraco, é um propósito fraco, entende? O pastor tem falado bastante sobre isso, eu tenho visto Deus tratar muito com ele sobre saúde e não é sobre uma aparência, é sobre ele ter percebido em Deus a necessidade que ele tem de se manter saudável para cumprir o propósito do Senhor na vida dele. Aí você faz o que você tem que fazer, porque você entende um propósito muito maior em cumprir a alimentação, a atividade física, o que quer que seja, entende? Porque você percebe um propósito maior. Mas quando o propósito é fraco, você passa um dia... Tem gente que vai fazer dieta porque quer entrar num vestido para ir pra uma festa. Não vale a pena. Amém. Espiritualizando um pouco, né, nosso bate-papo, eu entendo isso também. Tipo, minha meta, sonho não, né? Mas meta é sim ter um corpo realmente saudável, até a gente tava conversando um pouco, né, sobre isso, e realmente ter essa busca de ter um corpo mais saudável. Só que o que acontece? É como você tá falando, meu objetivo nesse momento é tão fraco, é só pra mim ter isso. E sabe aquela voz suave do Espírito Santo, que não é uma voz audível, mas é um sentimento, que diz assim, calma, agora não. Então realmente é ele dizendo, calma, isso não é um propósito legal. Eu vou te colocar no teu coração um propósito da hora, que não simplesmente por você, quero ficar marombado, igual agora aquele tiro, né? Tem muita gente que entra no propósito de saúde e sai do propósito de Deus. Por incrível que pareça. Porque não consegue ter um corpo saudável. Tem mulheres e tem homens que quando passam a ter um corpo forte, definido, saem do propósito de Deus para a vida deles. Porque a carne chama. Um corpo saudável, um corpo definido, um corpo forte chama atenção. Sim. A carne chama. Então tem muita gente que quando entra no propósito de saúde, sai do propósito de Deus para a vida deles. Porque ainda não tem a maturidade de carregar um corpo forte. E tem muita gente que acaba tendo que ficar fraco para que a força do Senhor cresça. Amém, é verdade. Nossa, desculpa. A gente entende tanta coisa com a parte dessa saúde, porque é uma saúde, Dayana, isso que você se formou, né? Que não é apenas o básico do corpo humano, mas ele vai além, o que você está tudo citando hoje aqui é na alma. Eu falo muito disso, né? Eu tava lendo Marcos 8, vai falar que Jesus curou um cego. Ele chegou no cego, colocou a mão, cuspiu na mão, colocou a mão nele e perguntou se ele estava vendo. Ele disse que sim, estou vendo, mas tudo turvo, parece que são árvores andando. Novamente, Jesus vai, toca nos olhos dele e diz, você está vendo agora? Ele diz, sim, estou. Aí Jesus pede ele para casa. E tem pessoas que dizem que Jesus não faz milagre. Como é que não faz? Ele fez um milagre na minha vida, né? Quando eu conhecia Deus, que eu agradecia por estar numa festa, eu dizia obrigado, Deus, porque eu vim para essa festa. Ali eu estava exatamente como esse cego.
via as pessoas, via os evangélicos, mas via andando igual uma árvore. E hoje o Senhor veio, me limpou minha alma, amém, né? Tá trabalhando. Limpou meus olhos e agora eu consigo ver realmente. Aí, será que Jesus não faz milagre ainda, né? Ele tá trabalhando hoje em dia na alma, no coração. E não, a gente precisa muito. E quando a alma tá sarada, o corpo sara. O corpo sara, né? Toda doença física tem origem na alma. Toda doença física tem origem na alma. A não ser traumas. A não ser um acidente. Um trauma físico. Uma queda, um acidente de carro, algo do tipo, e você acabou tendo sequela. Mas fora isso, toda doença que é desenvolvida no seu corpo tem fundo psicossomático, tem fundo a partir das suas emoções. Começa aqui, sua mente está dando comandos até que sua alma desenvolve doença. Isso a gente conversa sempre no Cure e você vê no outro dia pessoas curadas. E é incrível. No outro dia, assim, uma chave vira. Não é isso, Bebeto? Uma sessão. Do Cure, mas uma sessão, é incrível. E você vê pessoas no outro dia tendo comportamentos que antes não conseguiam ter. E essa questão da gente virar essa chave. Foi uma mesmo, Bebeto disse. Foi uma mesmo. Bebeto e essa questão, né, como é que a gente pode cuidar do nosso corpo agora com realmente um propósito certo, né? Porque eu acredito que muitas pessoas aqui sofrem, querendo ou não, Daiana. O corpo é algo que, como você falou, é algo que tem que ter maturidade para suportar um corpo forte, né? E para chegar ali, por exemplo, o primeiro, um propósito para ter um corpo forte, né? Como é que a gente consegue chegar a um propósito ideal que seja primeiramente vontade do Senhor? É viver para a glória de Deus. Se o seu propósito for viver para a glória de Deus... Aí você consegue. Não consegue chegar nos lugares. Aí você consegue, porque primeiro, quando você entende que você precisa comer o que precisa para que o seu corpo esteja forte e você exerça o que o Senhor designou para que você exercesse, podem lhe dar suco de alface. Você vai tomar. Porque o propósito é forte. Entende? E da mesma forma, outro lado. Você pode estar forte, mas você não se deixa vencer, ou você não expõe, ou você não se deixa iludir pela vaidade do momento, porque o propósito é a glória de Deus. Então, seja você forte ou seja você fraco, fisicamente falando, quando é para a glória de Deus, você se determina, porque você tem uma visão de algo muito maior do que você para fazer a partir do seu corpo. Seu corpo é só um instrumento. E quando você quer estar no fluxo, quando você quer ser usado, você faz o que tem que fazer. Eu tenho um exemplo de domingo. A gente saiu da vigília, todo mundo morto, né? Sim. E quando deu a noite, parecia que tava todo mundo na festa. Tinha tido uma noite assim de festa, todo mundo assim, ressacado no culto. E eu acho que eu nunca tive, fazia tempo, assim, não vou dizer nunca, mas que eu tive cultos que eu estava tão centrada, tão renovada, tão equilibrada. Eu não senti cansaço, mesmo que depois dali eu arriei num sono, mas durante o culto não. Por quê? Quando eu passei o dia todinho fazendo o que eu tinha que fazer para minha alimentação, para me restaurar, porque eu sabia que o meu corpo estava cansado. Então eu me hidratei muito, então eu comi muita vitamina, muito mineral, coisas que eu sabia que iriam me hidratar, me renovar. Era para ficar bonita? Não, era porque eu tinha um culto ainda para servir. E se entregar 100%, não só metade. E eu sabia que grande parte do ministério de louvor, do serviço, estaria cansado. E se eu estivesse bem centrada, eu puxo. Entende? Eu puxo. E eu preciso, eu assumo a responsabilidade. Então eu faço o que tem que ser feito. Eu tomei 1 litro de suco concentrado, que eu digo que é com pouco água, só frutas. Eu tomei 1 litro de suco em 1 hora. Então assim, eu tava quase vomitando. Mas eu sabia que eu precisava me hidratar. Para até a hora do culto. Eu nem jantei, foi só líquido. Porque eu sabia que o líquido, eu sei que o líquido renova. Eu sei que o líquido me restaura. Eu não, todo mundo. E a gente passou uma noite inteira se desidratando. A gente sua muito ali, né? E o líquido renova. Então, à medida que eu sabia o que eu tenho que fazer, para um propósito que tem que ser cumprido,
Chega de noite, eu tô centrada, eu tô entendendo, pensando agilmente, não me entrega ao cansaço, porque o meu propósito é maior do que a alimentação. A alimentação é um meio, entende? Então eu sei que eu tenho que fazer, eu faço e acabou-se. Acabou-se. Gostando ou não, enguiando ou não, tomo o suco porque tem que tomar e pronto. E ali eu sei que eu me renovo, me restabeleço rápido, entende? Amém. Então, o que muitas vezes a gente falha é por ser leigo. Porque eu sou do uns que passei a noite o dia todinho tomando isso, refrigerando, passei no almoço Energético, refrigerando. né? Energético. Eu via muita gente tomando energético. Não tomei E como se fosse agitar. E na verdade o efeito de rebote é pior. Porque você fica ali acordado, mas depois que você apaga, parece que aperta um botão assim, tchum, e a pessoa arreia. Porque você tá tirando de onde não tem. É como um carro que você tá tentando acelerar de primeira. Você não tem mais força, mas você tá querendo acelerar. É você virar uma noite tomando energético. Meu Deus. Lhe mantém acordado ali, mas... Tem curso? Tem curso? Tem curso? Vamos falar do pastor, velho. Não tá dando não pra gente, não. Primeira aula teórica, criar um propósito e depois a prática. Vamos botar em prática primeiro, vamos fazer umas marmitinhas. Depois que criar o propósito, então é isso. É criar um propósito certo para depois a finalidade ser excelente. Isso. Ter um corpo forte, mas com um propósito certo no final. Com um propósito certo, para a glória... Para a glória de Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. Aí o meio do caminho fica fácil. E depois da gente... Não fica fácil, mas fica possível. Fica possível. Fácil nunca vai ser, mas se torna possível, porque você entende o propósito. E quando a gente não entende esse propósito, isso toca no nosso espiritual, mais frágil, tipo, se auto-se-fragilizando mais. Oscilante, né? É aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não suporta e cai. Aí sabe o que tem que fazer, não suporta e cai. E vive em eterna gangorra, porque não entende o propósito. Então tá agindo só na ponta, tá agindo só no comportamento, tá agindo só na ponta do iceberg, esquecendo de toda essa base espiritual, dessa mentalidade que a gente fala. Então é aquela pessoa que chega pra você e diz: eu luto, eu tento, vai um dia, 2 dias, bum. Um dia, 2 dias, bum. Isso seja espiritualmente falando, fisicamente falando ou emocionalmente falando. Porque tá fazendo o que alguém disse que tem que fazer. Tá fazendo o que o influencer faz. Tá fazendo o que viu fulaninho fazer e perdeu peso. Mas não tem o propósito. Entende? Então, o que lhe mantém na jornada é essa visão de por que fazer. Eu tô conversando com você aqui agora. E por que eu tô aqui? Eu poderia estar dormindo. Daqui 4h30 eu ainda tenho um vídeo para editar de amanhã. Se eu dormir hoje vai ser 2 horas, olhe. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu me submeto? Porque eu tenho um propósito de levar o amor de Deus através da saúde. Então eu tenho um propósito acima da nossa conversa aqui. Uhum. Isso vai estar tocando pessoas que eu sei que o propósito vai fluir. E eu vou sair daqui renovada. Não é desgastante. Entende? Mesmo que eu canse, mas não desgasta tanto porque eu tô fluindo no meu propósito. É isso que, no caso do nosso propósito, tem que deixar tudo mais leve. Deixa. Por exemplo, vou ficar acordado até 2. Eu vejo muito de como é que a pessoa passa até 2 horas da manhã acordado, né? Só que é exatamente isso. Ele não tá 2 horas da manhã no Instagram, não. Ele tá 2 horas da manhã, mas fazendo o que nasceu pra fazer. É totalmente diferente. Aí chega outro e quer replicar esse comportamento. Aí chega outro e diz assim: eu quero fazer o que ela faz. Eu quero imitar o que ela imita. Não consegue. Porque a visão que Deus me deu foi pra mim desenvolver na Terra. A visão que Ele lhe deu foi para que você desenvolva na Terra. Uhum. Entende? E tem coisas que Deus colocou em mim que Ele não vai colocar em você. Tem coisas que Ele colocou em você que Ele não vai colocar em mim. Mas se estivermos audíveis, se estivermos perceptíveis, a gente entende a visão dele em nós. E aí a gente, no nosso dia a dia aqui, a gente vai só correspondendo. Eu digo que eu correspondo. As pessoas me dizem: como é que você consegue? Eu correspondo. É simples assim, eu só correspondo. Ele me diz, eu correspondo. Ele me diz, eu correspondo. É simples, entende? Não vem de mim. Se vier de mim, aí cansa. Tem dias que eu canso, aí eu viro a chave. Não tá vindo dele. Não tá vindo dele. Bora rápido pro secreto, ligeiro aqui, porque eu já vivi o caminho, já passei o processo.
Então, bora ligeiro pro secreto, bora regular as coisas, porque tá saindo da ordem. Primeiro ele. E todo o resto para. Tem dia que eu desligo o celular, desligo tudo, cancelo tudo que for de compromisso. Pronto. Agora eu boto as coisas na ordem e depois tudo flui. Eu tô assim emocionado porque eu já tive um projeto que ele tava me cansando. Coração acelerado e eu digo, não, deixa. Aí vem a gente desdrobando, querendo conversar com Deus. Não, eu tô assim é porque Deus quer me preparar pra algo maior, mas não faz assim, galera. Aí beleza. Aí eu entendi, não, isso não proveu do Senhor, né? Toda essa experiência. Eu falei pra Bruneta, eu estava com um projeto de levar o podcast pra outra cidade. Enfim, deixa isso pra lá, mas levar pra outro lugar. E aquilo daí não tava do mesmo jeito que eu tive no outro processo. Não, porque assim é melhor, se eu fizer assim é melhor, então eu disse não. Começar a articular humanamente. Humanamente não, porque eu fazendo assim, eu pego uma van e não sei o que. Falei até com o influente que botou um podcast dentro de uma van, pra você ter uma noção. E levando isso, não sei o que, eu disse, não, isso tá pesado, isso não é de Deus. Senhor, se eu vou deixar de lado, e se esse pensamento aliviar é porque o Senhor não quer que eu faça, tá aí, tá tudo leve. Acabou-se. Tá tudo leve. É desse jeito, acabou-se. Aí você percebe seu coração funcionando diferente, a sua pressão arterial, por consequência, vai funcionar diferente, a sua velocidade de pensamento, memória é outra, entende? Às vezes as pessoas comentam sobre minha velocidade de raciocínio. E eu sei que tudo isso é por causa desse contexto. Uhum. Se você tá muito estressado, você pensa pouco. Você pensa muito, mas pensa errado, na verdade, entende? Então, no final, você acaba pensando pouco. Porque tem pouca finalidade. Você pensa muito, mas não chega ao fim. É aquela coisa que você fica rodando entre você, entende? A qualidade do pensamento é outra. E uma pessoa muito ansiosa, ela vai sempre tender a comer muito açúcar. Porque a ansiedade, o açúcar dá essa impressão do bem-estar momentâneo. Uhum. Então, para você tentar equilibrar esse estresse, você vai comer muito açúcar e você hiperativa mais seu cérebro. Uhum. Aí você entra numa corrida de rato. O seu cérebro acelera cada vez mais. Uhum. E você quer agir cada vez mais. Mas seu corpo já não corresponde mais à velocidade. Meu Deus. Tipo, eu tenho uma experiência. E aí você desenvolve os problemas mentais. Nossa, começa da memória e... bem, falando em problema mental, eu vou só citar a questão do podcast, né? A experiência. E o podcast, ele surgiu com o direcionamento de Cristo, né? Ele disse, ó, faça isso. Isso não me trouxe nenhuma ansiedade, como é que eu vou fazer? Não, pelo contrário, foi simples. Cheguei aqui, na reunião, né? O Bebeto e Antônio. E aí, como é que a gente faz? Pronto, tá feito. E eu não tinha nem nome. Aí o Antônio, vixe, nada tá vindo na minha mente. E cristão para cristão. Pronto, tá feito. Pronto, fez, tá. O que aconteceu, Dayana? Tem algo muito polêmico. Antônio disse, é que ele não tá aqui mais. Ele disse que a entrevista, no final, né? Tem algo muito polêmico. E eu acho que esse assunto pra mim é muito polêmico. Surgiu uma doença aí, que ela é mental, que é... Eu não vou lembrar o nome, mas é exatamente isso. Você fica ansioso, aí suas pernas tremem. Eu me esqueci o nome dessa doença, velho. É uma doença... Transtorno de déficit de atenção? O déficit de atenção. Exatamente isso. Amém. Vou tirar minhas dúvidas agora. Tipo assim, por exemplo, esse que eu tava fazendo aqui com a mão, né? Com o dedo. Isso, diariamente eu tenho. Esse tipo de coisas que eu vejo que é na rotina do ser humano. Claro, ele tá fazendo algo que tá fazendo ele fazer isso. Mas isso é exatamente a doença. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se você já tiver estudado, né? Não sei. Mas se você tem um conhecimento sobre... Então, você tá vendo, né? O nervoso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É porque eu fico... É pra falar mesmo? Você vai dizer, chega, Jesus. Ela vai agora... Tá vindo de onde? Tá vindo de onde? É pra eu falar mesmo? Não, assim, eu quero entender, né? Eu quero entender um pouquinho. Porque, de verdade... Tá pronto pra ouvir? Vai, pode... Não sobre mim, pelo amor de Deus. Tá gravando. Você perguntou, foi sobre você. Mas também, eu digo assim, sobre essa doença, né? Sobre essa doença. Acredite, aí já era. É porque ele pediu, e geralmente quando eu começo a falar, eu já dei algumas pistas poucas a ele. Ele se assustou, né? Quando eu falei. Ela tá tendo alguma revelação de algum canto aqui. Aí agora ele vai pergunta de déficit de atenção.
Por que eu tô dizendo isso? Esse tipo de traço de comportamento, eu percebo rápido em qualquer pessoa, entende? E aí eu vou agir com você de acordo com aquilo que eu percebo de você. Por que que eu estou falando com você pausadamente? Porque eu percebo que é como você está em outra velocidade, entende? Então eu tento reduzir sua velocidade, eu tento entrar em um equilíbrio. Porque eu vejo a sua ansiedade. Tem pessoas que estão muito lentas e eu preciso já acelerar mais um pouco. Bora, chega, vamos, simbora. Pra entrar na frequência da pessoa e puxar, entende? Mas você é natural, que eu tô percebendo desde o início que você tá ansioso. Então eu falo pausadamente para equilibrar as suas emoções. Mas, por exemplo, né, a Entende? gente vê muito da ansiedade de tipo... Porque eu não me sinto ansioso, mas vai muito além de um sentimento, e sim das atitudes, a ansiedade. É isso? Sim, vai. É isso? Então, o primeiro ponto, o que é déficit de atenção? É você não conseguir se concentrar e manter essa concentração por um tempo. Então, quando você pergunta, eu tô respondendo. Antes de eu chegar no final da resposta, você já trocou por outra pergunta. Você faz isso automaticamente, sem nem perceber. Entende? Enquanto eu estou desenvolvendo a atenção e as pessoas estão tomando a atenção ainda em algo, você já trocou. A sua mente troca rápido, ligeiro. Isso é um problema se você não souber controlar. Mas se você souber coordenar, isso é um raciocínio rápido. Pelo contrário, então isso vai lhe impulsionar muito rápido. Porque você troca ligeiro. Você percebe muita coisa ao mesmo tempo, entende? Mas quando você se educa. Enquanto você não se educa, quem percebe isso acha que você, por exemplo, não está dando atenção às emoções da pessoa. Acha que você está passando por cima. Acha que você está acelerando. Porque você já trocou. Enquanto a pessoa está tentando falar, você já está aqui. Entende? E aí parece desumano em alguns momentos. Entende? Mas à medida que você se educa, aí você percebe que é apenas eu entender o tempo do outro. Eu não preciso que o outro corra no meu tempo. Eu tenho que entender o tempo do outro. E à medida que o outro se conectou, que eu consegui entender o outro, que eu consegui ouvir o outro, pronto, agora eu troco. Eu troco minha atenção, eu troco o foco. Porque eu troco rápido. E também quando eu troco, eu tenho um hiperfoco. Eu percebo que ninguém percebe, eu vou muito profundo. Entende? Mas é esse tempo de troca que quem tem esse déficit de atenção troca muito rápido. Enquanto a pessoa está tentando falar, ele já está indo por outros caminhos, já está encontrando 30 mil caminhos. E esse déficit de atenção é essa dificuldade de manter a atenção em um tempo mais prolongado em uma única coisa, em um único foco. Então, pessoas que falam muito lentamente ou pessoas que arrodeiam muito, pessoas que têm déficit de atenção não conseguem conversar, ou não conseguem acompanhar, não conseguem se manter. Enquanto eu tô falando, a pessoa já tá aqui pensando na piada, pensando no ontem, pensando no que vai acontecer amanhã, pensando mil coisas, e não no que eu estou falando. Entende? E aí o que é que acontece? Pra quem ouve, eu tô falando isso no olhar clínico, né? Então a gente tá conversando sobre o assunto. Pra quem ouve em algum momento, pode se transformar em algo insensível. Entende? Porque você não se conecta fácil. Você não consegue tocar a alma do outro. Porque a sua velocidade de troca é muito rápida. Entende? E é diferente da pessoa, né? É diferente da frequência do outro. Por exemplo, sim, eu percebo isso, né, durante os podcasts. Eu vejo que realmente eu tenho isso. Exatamente o que você falou. E exatamente. Aí eu desalinho demais. É porque se não for ele revelando, a gente não tem como ir pra onde. Eu acho que você percebe, né? Eu segurando. Por quê? Porque eu entendi isso. Eu entendi que eu tenho isso. Então, quando eu tenho isso, eu me travo, mas tem hora que é maior do que eu. Né? E isso é exatamente uma educação. E a educação do dia a dia. Respira, ajuda. E A respiração profunda. E essa polêmica que as pessoas falam é sobre a questão que isso é uma doença que tem doido e isso é questão de, não sei como falar clinicamente, mas no popular, isso algum distúrbio mental, isso não, ou não? É um distúrbio à medida que você não tem essa educação, que eu digo, entende? À medida que você não se conhece, que você não se percebe, que você não se educa, não se treina.
aí vai se transformando em um distúrbio. Mas à medida que você se percebe, que você desenvolve o autoconhecimento, que você percebe por onde sua mente funciona melhor, quais os caminhos que lhe impulsionam, aí você vai numa velocidade que quase ninguém lhe pega, entende? Porque você pensa mais rápido, você tem uma sensibilidade mais aguçada. É só sobre como treinar isso de forma que você consiga conviver adequadamente com os outros que não têm essa mesma sensibilidade, esse mesmo tempo, entende? Porque isso não pode deixar de ser humano, conectivo, deixar de tocar na alma. E na velocidade, às vezes a gente corre tanto para fazer, para querer, para fazer, para querer, para fazer, e deixa de tocar na alma do outro. E às vezes tem uma pessoa do seu lado sofrendo e você na sua velocidade tá passando por cima, um caminhão carregado aqui, porque você tem que entrar naquela frequência do que você tem que agir. E a pessoa tá aqui morrendo. E você não consegue nem perceber que ela tá precisando de ajuda. Entende? Então, assim, se torna um distúrbio à medida do que você não se percebe. Às vezes você se torna insensível. Em outras você se torna oscilante. Justamente por não se manter em uma atividade. Começa um curso, para um curso. Começa uma aula, não chega ao fim. Não, entende? Tá labareda, viu? Eu sou desse jeito, eu não escrevo. E aí se torna um distúrbio à medida que você não se conhece. Mas à medida que você desenvolve as estratégias, aí você entra no seu fluxo de impulsionamento. E para aquelas pessoas que é mais lenta para entender, para essas coisas. Porque tem quanto tempo, como uma pessoa como eu, porque isso eu desenvolvi no meu trabalho, né? Meu trabalho é isso, é você tem que resolver isso e volta e vai. Não, mas tem que ligar para fulano e Beltrano, você entende? É isso. E para as pessoas que são mais lentas, deve ter atenção para lenta. Eu falei aqui com fulano. É o quê? Eu já sabe o que É o que eu vou embora. Quando você quiser entender, você vem atrás correndo. Ou senão você tem que resolver 50, 30 vezes. Mas pra onde? Isso também inclui também no déficit de atenção? Não. Esse que é lento? É. Essa lentidão. Essa lentidão tipo retardo, né? É. Tem pessoas que parecem que tem um retardo. Depende muito. Tem gente que finge ter um retardo, não tem. Tem gente que é como se fosse uma proteção. Finge que não tá entendendo. Mas tá captando tudo, mas tá aqui na sua bolha, ó. Eu conheço muita gente que tá captando tudo, mas tá dentro de uma bolha. Entende? Então tá aqui fingindo que nada tá acontecendo. Às vezes para não se responsabilizar, ou às vezes para não sofrer. Entra numa bolha. E aí quando você chama a atenção, a pessoa... quê? Mas ela sabe. Ela tá entendendo. Tem gente que não é por não entender. Já tem outros que têm a lentidão, a dificuldade. E aí, de por que o motivo, isso é bem individual mesmo. Tem pessoas que a mente funciona diferente. Outros é porque a forma de viver, a maneira, o estilo de vida, desenvolveu essa... É como se fosse um carro sendo puxado. Né? Porque não tá funcionando bem, literalmente. Tá na reserva. Tá sem produção de energia adequada. Eu conheço gente que você é conversando e a pessoa... é como se a máquina não tivesse ativa. Metabolismo lento, tudo lento. A pessoa come 1 grama de feijão e engorda. A máquina não tá ativa. Então o pensamento funciona lento, tudo funciona lento. Amém. Glória a Deus. Eu acredito então que nossa saúde, nosso corpo vai muito mais além. Profundo, né? Profundo. E ela tem que ter sim um propósito. Porque se for só pra ser famoso no Instagram, se for pra dar uma depressional, algum balão. Ganhar curtida tá repreendido. Colocar roupa que mostra o corpo. Vai muito mais além, né? Muito além. Amém. Glória a Deus. E eu acho que isso, a gente vai entrar um pouquinho agora na parte do estudo, né, que é o nosso tempo. Deixa eu coisinha pouco na reflexão dela que eu te falei, que vai estar lá em Daniel, capítulo 1, no verso 8 até o 15. Eu vou ler aqui pra gente. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos.
a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, apenas disse: tenho medo do meu senhor e o rei. Ele determinou o alimento que vocês deviam comer e o vinho que devem beber. Se vocês ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Amém. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dei-nos apenas legumes para comer e água para beber. Determinados 10 dias, terminando os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que o alimentavam da comida do rei. Amém. Eu acho muito interessante o que vai estar no versículo 8, que diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar, olha o que ele contaminar, com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe, e tal, e vem afirmar, a fim de não se contaminar. Essa diferença da comida que o rei queria dar, que era Nabucodonosor, e já tinha sido tomada, enfim, e Daniel estava ali, mas os outros rapazes, e ele não quis comer da comida, que era carne, que era só Jesus sabe. E ele comeu o quê? Legumes e água. E ele não queria se contaminar. E tem essa contaminação, Daiana. Realmente tem essa diferença. Ou foi um pouquinho grosseira a expressão. Ou não tem essa tanta contaminação? Com relação à comida, existe sim tem muita contaminação alimentar, muita mesmo. Mas aí também tem a ver com a contaminação espiritual, né? Sim. Ele estava falando nesse sentido, espiritualmente falando. Com relação à comida, tem muita contaminação, de verdade. Se para o dia a dia, nossa prática normal, assim, pessoas na rotina, que acorda e come pão com mortadela, por exemplo. E no almoço come feijão carregado de calabresas ou salsichas ou carnes embutidas. E aí quando chega de tarde, em industrializados, suquinho de caixa, lanches. Quando dá à noite, macarrão instantâneo. É só contaminação, de verdade. Você tá contaminando o corpo. É só produto químico que sobrecarrega fígado e suja. Literalmente suja, contamina, suja o sangue. A comida suja. Suja de verdade mesmo. Até para reduzir nossos anos de vida. Totalmente. Tanto reduz o tempo de vida como a qualidade de vida. Então, essa é a diferença que você percebe Daniel e os outros. E uma pessoa hoje que tem a mesma idade. Você percebe isso? Muitas pessoas. Sim. Tem a mesma idade. E parece ser um muito mais velho e outro muito mais jovem. São pessoas literalmente contaminadas. O organismo está envelhecido, porque a contaminação ela envelhece. A contaminação, ela produz radicais livres. Produz em uma quantidade mais acelerada. Então, se você vive uma vida estressada, dorme pouco, não se exercita, não pratica nenhum tipo de atividade espiritual, seja oração, leitura, que equilibra sua mente. E além disso, come mal, come comida industrializada, contaminante, agrotóxicos, muito açúcar, você está sendo contaminado de verdade. E nem imagina o quanto. E nem imagina. Aí, como que você percebe isso? Na sua forma de pensar. A sua aparência, claro que fica bem mais envelhecida, isso é nítido, mas a sua forma de pensar é muito mais rápido.
a percepção de quanto você está envelhecido. A pessoa envelhecida, ela é estressada, ela é irritada, ela é impaciente, ela não suporta, ela tá o tempo inteiro como se fosse um copo cheio, que qualquer gotinha ela... Então você vê jovens com 20 anos envelhecidos. Eles não têm mais suporte. Parece que eles já estão no limite, porque eles já estão envelhecidos. Então é a forma de viver que tem envelhecido e não a idade. Enquanto que você vê pessoas com 50 com muito mais juventude, porque tem um estilo de vida, uma forma de viver que rejuvenesce. E o corpo trabalha de forma mais equilibrada, entende? Então você bota um jovem para correr agora daqui para praia de 20 anos e muito morre. Muitos morrem no meio do caminho. Não é sobre a idade, não é sobre a juventude, é sobre a forma de viver. Foi a diferença entre Daniel e os outros. Daniel saiu muito mais forte, muito mais sábio. Não era somente sobre a aparência física, a força física. O pensamento de Daniel era muito mais aguçado, tanto de Daniel como dos amigos, né? Dos judeus. Era muito mais aguçado. O raciocínio, ele foi posto como liderança, porque o raciocínio, a percepção é muito mais aguçado em um organismo que funciona com saúde. A saúde não tem a ver apenas com o que você percebe, tem a ver com todo esse funcionamento da máquina. Então, a máquina saudável, ela vai funcionar tanto mente quanto espírito, porque se tua mente não tá boa, como que o espírito sente, percebe? Como que o espírito ouve a voz de Deus? Como que o espírito permanece sendo alimentado? Se você não consegue ler um capítulo, se distrai, se perde, no meio do caminho voou, a mente acelerada, distraída, não consegue parar para uma oração. Uma mente acelerada, ela não consegue orar. Você pode clamar 10 campanhas de madrugada debaixo d'água. Uma mente acelerada não consegue ouvir a voz de Deus. Deus pode gritar e você tá lá dizendo, não tô entendendo. Tem igual aquele meme, né? Deus me responda. Faça eu ver. E a mulher tá com os olhos assim. Deus tá lá respondendo, falando, mas não tem a ver com Deus. É a sua velocidade de pensamento que não lhe permite ouvir. E Daniel percebia, ouvia, que Daniel estava equilibrado. Por conta da alimentação. Vegetais. Somente o que vem da natureza, o que não contamina. Meu Deus. Que incrível, velho. Que incrível, porque eu acho que muitos dos nossos erros, humanamente falando, é isso. É não entender o simples. Deixe de ser humano e venha pro espírito. Como? Se autocuidando. O que você falou do nosso pastor é isso. Ei, quer viver mais um tempo? Aí o pastor, quero. Então, se alimenta direito, vai começar a fazer educação física. O pastor saiu correndo para diante, Josi. É o propósito. Olha aí, né? É o propósito. Pois é, meus amigos, que incrível, que bate-papo incrível, que direcionamento incrível. Revelações do céu pra lá. Tenho certeza que você saiu daqui muito mais que edificado, mas com sua saúde, ó, estralando. Então não vamos só praticar por praticar, mas sim criar um propósito. Pedir a Deus um propósito, né? Entender o oração. propósito de fazer o que faz. Amém. Você tem alguma coisa a dizer o pessoal aí ou não? Tá tranquilo? Já conversamos demais, né? Já, né? Ô, Jesus é bom demais. Mas amém. Olha. E seria apenas 1h30, né? Eu acho que já foi mais. Não? 17. Foi. É, nesse tempo aí. Mas ótimo. Amém. Deus é lindo demais. Eu acredito que muitas pessoas vão sair muito edificadas. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você está super convidado para o próximo podcast, tá? Não perde, com pessoas excelentes aqui. Não que eu quero, de verdade. Sempre oro ao Senhor, peço um direcionamento. Tenho certeza que Ele falou com você essa noite e fará assim quanto mais vier. Outra coisa, outro recadinho. Final do mês, temos gravação do podcast com quem? Com o pessoal do Forte e Corajoso. Já estamos se organizando, já iremos deixar alinhado pra você. Então não perca, final do mês tem um podcast com o pessoal do Forte Corajoso, tá certo? Você está super convidado a participar com a gente daí do outro lado da telinha, no sofazinho da sua casa, tá certo? Tchauzinho pra vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus. Tenho certeza que assim como Ele fez no passado, Deus também é o Deus de hoje, tá certo? Fará na sua vida também. Tchauzinho, até o próximo. Tchau, gente. Obrigado pela atenção de vocês, por estar conosco até agora. Tchau. Tchau.